O objeto de estudo principal desta investigação e deste projeto exploratório é o cão. Mas o cão antigo, os restos arqueológicos de ossos e dentes de cão que vamos encontrando e fazer então uma base de dados com os restos que encontramos em Portugal, antigos, desta espécie. Os objetivos deste projeto é estudar esta espécie que é o cão, que é uma espécie domesticada, juntar todos os dados que conhecermos, publicados e não publicados, numa base de dados que depois vai ser aberta para o público científico e geral. Depois fazer também uma datação de alguns desses restos para termos uma datação por carbono 14, para termos uma certeza, uma noção mais fiável da cronologia destes ossos, e depois fazer também análises de forma e de tamanho, incluindo fazendo medidas normais, usando craveiras, mas também usando o que nós chamamos de micro-CT, que é como se fazer um TAC mais pequenino a umas peças mais pequenas, portanto, detalhar um bocadinho melhor qual é a forma e a evolução da forma desta espécie ao longo do tempo, e depois fazer também uma divulgação desses dados e uma síntese geral desses dados e perceber o que é que aconteceu. Quão antiga é essa espécie, o cão, no nosso país, e depois também como é que ela evoluiu ao longo do tempo, desde a sua domesticação até hoje. Quando eu comecei a fazer zooarqueologia, logo na minha licenciatura, no final da licenciatura em Biologia, fizemos já um trabalho que nós chamávamos de um estágio no último ano. E eu fiz esse estágio no Museu Geológico, que se não conhecem, por favor visitem, porque é no edifício da Academia das Ciências, é lindíssimo. E quando estava a estudar a coleção dos concheiros de Muge, que é um sítio, um concheiro mesolítico, havia nas traseiras do museu, lá numa gaveta perdida, um esqueleto de um cão. E quando fomos datar, percebemos que tinha 7.600 anos e que tinha sido encontrado numa escavação de 1880, mas nunca ninguém tinha publicado, porque não perceberam que era um cão, na altura não se sabia, mas percebeu-se que, e eu própria também não sabia que os sítios com caçadores-coletores já tinham cães, porque o cão é a primeira espécie a ser domesticada, antes da cabra, da ovelha, o porco e a vaca. Portanto, ele é domesticado por outras razões, provavelmente de companhia, ainda é bastante discutido porque é que são domesticados, mas realmente ficou comigo esse fascínio desse primeiro elemento que acabou por ficar o cão mais antigo e o esqueleto mais antigo. Nós aqui o que fazemos, começamos por fazer uma identificação morfológica, que normalmente inclui precisamente uma coleção de referência como nós temos aqui. Temos ossos de animais que são recentes, que nós sabemos de certeza que são cão, como por exemplo aqui este crânio, e depois comparamos com os restos que nós encontramos no contexto arqueológico. Então fazemos uma primeira análise e identificamos como canídeo, pelo menos. Sabemos que é cão ou lobo. O lobo é a espécie ancestral, portanto o cão foi domesticado a partir do lobo. Mas depois como é que nós vamos saber que é cão e que não é lobo? Às vezes não é fácil. Uma das melhores maneiras de saber é ver o tamanho. O cão é um bocadinho mais pequeno que o lobo. Normalmente na sua fase inicial de domesticação, isto acontece com os animais domésticos. Eles, quando são domesticados, a sua versão domesticada fica mais pequena do que o seu ancestral selvagem, isto nos animais de médio e grande porte, como é o caso do cão. E então nós vamos tirar medidas. Tirar medidas dos dentes, por exemplo, um molar inferior, nós sabemos que é bom para isso. Sabemos que alguns ossos, como o húmero, que é este osso, ou um fémur, são bons para ver essa diferença. Então, nós vemos se são mais pequenos, nós sabemos quanto é que mede um osso, mais ou menos em Portugal, quanto é que mede um lobo, não é? Em Portugal, o lobo, o Canis lupus signatus, que nós sabemos que é uma subespécie ibérica, sabemos já temos uma base de dados com as suas medidas, também temos medidas de cães, mesmo de hoje em dia, que têm umas medidas muito variadas, portanto temos essa informação toda. Também sabemos que, por exemplo, o cão também tem um focinho mais curto, portanto podemos ir ver a forma do crânio. Então, para isso, nós vamos também usar o tal micro-CT. Vamos fazer um TAC
aos crânios que nós tivermos e ver a evolução da forma e ver se conseguimos distinguir do lobo, que normalmente conseguimos. E vamos ver também se esse crânio mudou ao longo do tempo. E depois fazemos as tais datações para ter a certeza que aquele cão é daquela cronologia em que nós encontramos. Porque acontece muitas vezes, eu diria que em 50% dos casos, quando nós encontramos um cão num contexto arqueológico, imaginemos do Neolítico, como já nos aconteceu, e depois vamos datar e o cão dá que é medieval. Ou um cão que nós encontramos num sítio do Mesolítico, fomos datar do período romano. E então, porquê? Porque as pessoas têm tendência a enterrar os seus cães, nós sabemos, em qualquer sítio, não é? Não têm um cemitério destinado, e às vezes até eu acho que vão enterrar em sítios que até acham especiais, que já vêem lá alguma ocupação humana antiga, e isso quer dizer qualquer coisa às pessoas. Ou então calhou, foram estragar um sítio arqueológico, acharam que aquilo era boa ideia. Nós temos esta base de dados que estamos a criar até agora e vamos tentar publicar precisamente uma nova base de dados que possa ser útil para todos, que depois vai ficar disponível no repositório da Universidade de Lisboa. Vai ser possível descarregar, mas também vai ser possível atualizar com os seus próprios dados. Também a ideia será publicar estes dados em pelo menos 2 artigos científicos para a comunidade científica, com a síntese dos dados, mas também depois com alguns casos que vamos encontrar novos. E depois vamos também tentar que vai haver um vídeo também que vai explicar como escavar este tipo de restos, como identificar um cão e como escavar se for um enterramento. E também vamos fazer um encontro no final com os dados que encontramos mais diferentes ou novos sobre esta espécie e vamos fazer essa divulgação dos dados, da síntese dos dados que se conseguiu sobre isso. Também vamos ter redes sociais que vão mostrar o que é a equipa, quais são os nossos objetivos e o decorrer dos trabalhos e todas as etapas e também contar algumas histórias sobre os cães portugueses. Portanto, podem seguir também nas redes esta evolução dos resultados deste projeto. Um dos principais objetivos também é logo encontrar cães mais antigos. Porque nós temos este com 7.600 anos, mas nós sabemos que a domesticação do cão tem que ter, portanto, ocorreu há pelo menos 15.000 anos. Eu diria entre os 15.000 e os 20.000 anos, na Europa nós temos cães domesticados. E também temos cães desta cronologia no Médio Oriente, por exemplo. Portanto, temos aqui uma data da domesticação que também os trabalhos de ADN antigo também mostram que andará à volta disto. Mas o nosso cão em Portugal tem 7.600. Portanto, há aqui uma falha, não é, cronológica que existe e que eu espero colmatar com este projeto. Portanto, encontrar esse cão mais antigo e depois também, lá está, dar uma lista mais detalhada e com mais qualidade, mais diferenciada para o público que faz investigação, mas também para o público mais generalista, que em geral gosta muito do tema dos cães, não há muita gente que gosta, como eu, de cães, e isso até pode ser uma maneira de aproximar as pessoas da arqueologia, não é? Através de um animal que nós gostamos tanto e perceber como é que a arqueologia funciona e que informação é que nos pode dar. Portanto, também temos este objetivo que eu espero que ajude a trazer. Depois lá está, no final, a ideia é divulgar estes dados à comunidade científica e ao público em geral.